Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor a todos. Nós louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade, né? Então, nós vamos agora dar seguimento ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. E hoje eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo e a lerem aqui no capítulo 3 de Efésios. Com o estudo de hoje, nós começamos a falar o terceiro capítulo dessa epístola. E eu vou ler com vocês aqui os 13 primeiros versículos deste capítulo, que dizem assim: por esta razão, ou por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dada, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a forma operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Queridos, vejam, começamos hoje o capítulo 3, e já deu para os irmãos perceberem, pelo menos, o que Paulo diz aqui no capítulo 3, versículo 4, ele agora passa a explicar que todo o assunto que ele então havia apresentado nos capítulos 1 e 2, ele fala, portanto, de uma revelação que ele recebeu de Deus, ele fala de um mistério que estiver oculto dos séculos e gerações, e portanto ele passa a nos explicar com um pouco mais de propriedade quais são os fundamentos da salvação proposta aos gentios. É isso que ele trata aqui no capítulo 3, em resumo, né? De todo modo, eu quero me prender inicialmente com os irmãos aqui aos versículos 1 e 2, quando Paulo diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Quando ele diz por esta causa, então certamente esse texto está retomando as ideias do capítulo anterior, capítulo 2, quando ele fala acerca da grande obra de salvação e de redenção proposta por Cristo, falando do Cristo crucificado, que traz para si, como quem reúne em si, reúne na cruz, tanto os judeus quanto os gentios, para formar com Deus um só corpo. Então